Olá, eu sou Calixto, vou falar sobre a crise de 29. A crise de 29 é algo que aconteceu no final dos anos 20 nos Estados Unidos. A questão da crise de 29 é o conceito de superprodução. O conceito de superprodução é um conceito baseado nas ideias de Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say é um influente economista do século XIX. A teoria de Say é que ele argumenta que a oferta gera a sua própria demanda. Isso significa dizer que você vai produzir e você vai vender. Say não entendeu o mundo, também não entenderia o mundo de hoje. Você não pode fazer da produção fazer sua própria demanda. Então eu digo para você, se você, por exemplo, vai produzir cerveja na Arábia Saudita, você não vai vender uma gota, porque eles são muçulmanos, eles não vão tomar cerveja. Então, a produção não significa demanda. Esse é o conceito de Say. E esse conceito foi assumido durante todo o início do século XX, final do século XIX, e ocasionou o que se chama de superprodução. As empresas americanas, os Estados Unidos já eram, na época, a maior potência mundial. As empresas americanas passaram a produzir indistintamente e se fundaram grandes empresas, se fabricaram grandes produções, grandes produtos. Ok. Então, essa superprodução foi sustentada por um momento que a Europa estava saindo da Primeira Guerra Mundial, era também um comprador dos produtos americanos. Os americanos produziam e exportavam para a Europa, consumia internamente, mais a exportação. Ocorre que a Europa, após a reorganização dos Estados europeus, começou a fazer suas próprias produções. Nesse sentido, essas produções europeias passou a demandar menos produtos importados dos americanos. Então, esse processo de superprodução nos Estados Unidos, no momento seguinte, você não tinha mais demanda para essa produção. Os Estados Unidos fundaram grandes empresas e não tinha nenhuma participação ou regulação do Estado para fazer a economia. Era livre. Era o capital liberal, a teoria do liberalismo. Então, essas produções teve aceitação inicial, depois não tinha mais. Foram mais de 100 mil empresas que foram fundadas. Além da superprodução, você tinha a desregulação financeira. E você tinha também na cabeça da sociedade a especulação financeira. Todo mundo passou a comprar ações dessas empresas e aplicar, todo cidadão americano aplicava na bolsa. Ok, isso resultou numa infestação de ações. Todo cidadão comum aplicava na bolsa, porque ele achava que era a forma que ele tinha de acumular dinheiro. Aplicava para ganhar dinheiro. O que aconteceu? Você teve excesso de ações na bolsa, porque você tinha excesso de empresas emitindo ações. Um dos mecanismos do capitalismo liberal, que a empresa se financia não diretamente com financiamentos bancários, mas com seus próprios financiamentos, que seriam as ações. Então, essas ações, em um determinado momento, não mais garantiu renda. Por que não garantiu renda? Todo mundo estava investindo em ação. Num determinado momento, essas ações, a renda diminuiu, porque outras pessoas começaram a querer vender as suas próprias ações. Todo mundo percebeu no momento que as ações não estavam mais proporcionando a renda esperada. Então, põe-se a vender as ações que haviam comprado anteriormente. Ocorre que todo mundo foi vender as ações. É um movimento de boiada que a gente chama. E chegou um dia que foi no final de outubro de 29, 29 é a data de outubro, que a bolsa quebrou. E 3 dias antes, as ações foram colocadas à venda. E a bolsa ficou 3 dias sem vender nenhuma ação.
com infinidade de ações que tinha. As ações todas perderam o valor e a Bolsa quebrou. A Bolsa quebrou e a economia americana foi para o espaço. Não tinha mais nenhuma sustentabilidade econômica para o modelo implantado. Agora, a quebra da Bolsa e a quebra da economia americana vai causar desemprego no mundo inteiro. No próprio Estados Unidos, os americanos chegou a ter um desemprego de 27% da sua população. Na Europa, todos os países perderam os empregos. A França, a Inglaterra e principalmente a Alemanha. A Alemanha sofreu um desemprego de 50% da sua população. Essa coisa da crise de 29 reduziu também o comércio internacional a 1/3 do que era antes. Não havia mais relações econômicas. Então o mundo quebrou. Agora, o mundo quebrou e a economia tem consequências sociais nesta quebra. O mundo quebrou e na Europa, com a quebra do mundo, você mudou a sociedade europeia. Você elegeu Hitler. Hitler se apossou das dificuldades da sociedade alemã, que foi a mais prejudicada. Ele conseguiu implantar o nazismo. Como é que é implantar o nazismo? O nazismo era uma ideologia que acreditava na superioridade das raças. Isso ele divulgava. Era extremamente violento e trabalhava com milícias. E o que fez Hitler? Ele culpava os socialistas e os judeus pela crise. Então ele identificou todos os comércios judeus com estrelas. As fábricas, os comércios e a sua milícia atacava esses comércios. Ele dizimou os judeus nesta fase da Alemanha. E, claro, ele assumiu o poder, a população estava desesperada, ele ofereceu, o Estado, pela primeira vez, oferecendo condições para resolver os problemas de economia dos alemães. Ele conseguiu vencer. Ele se tornou o premier da Alemanha, ok? E claro que, em função disso, ele fez a Segunda Guerra. A questão não foi só na Europa. No Brasil também, a política foi alterada. Dentro da crise de 29, o café era o principal produto brasileiro e era exportado. Eram os americanos que consumiam o café do Brasil. A redução da demanda foi drástica. O americano não tinha mais dinheiro para comprar café. Então o preço do café caiu vertiginosamente, porque a produção de café você não faz do dia para o outro, nem há 6 meses. Você tem a plantação e ela vai produzir nos momentos futuros. E você já tinha todo o sistema de café impregnado na economia. Ocorre que Getúlio manda comprar essas sacas de café e põe para queimar. Queima o café para tentar manter os preços internacionais do café. Não foi possível. Isso não aconteceu efetivamente. Agora, para manter a renda dos cafeicultores e manter a economia funcionando, criou-se muitas políticas para fazer isso funcionar. Uma delas foi a desvalorização cambial. Você desvaloriza o câmbio, o pessoal vende para fora, recebe uma moeda, por exemplo, no caso o dólar, e essa moeda está valorizada em relação ao seu real e aumenta a renda de quem vendeu. Isso proporciona uma maior renda a quem está trabalhando na exportação. Nesse sentido, tentou proteger a indústria do café, mas isso não se efetivou porque a partir daí você começa a industrializar o Brasil. São as políticas de desvalorização do câmbio e mais a urbanização que cria a indústria brasileira. Então você vai transformar a economia brasileira. Então veja, a crise de 29 tem mal e tem bem. No Brasil, o mal é derrubar a economia exportadora, mas o bem é proporcionar o nascimento da indústria, ok? Na Europa, é a Segunda Guerra Mundial. Hitler se elege e Hitler vai fazer a Segunda Guerra Mundial. Então a crise de 29 não é só uma crise econômica. A crise de 29 tem ações até hoje. A sociedade nossa atual tem muito a ver com a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial,
e toda a forma de organização social e econômica que nós temos hoje. Esta é a crise de 29.